Então, vamos desenhar a nossa caixinha, tá? Essa caixinha aqui, eu comprei ela no mercado, ela vem em chocolate dentro. E como eu gostei bastante do modelinho, eu resolvi escanear ela pra desenhar e ter esse arquivo salvo, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é abrir a caixa e eu escaneei ela do lado de dentro, porque às vezes a escrita pode atrapalhar a visualização que a gente tem. Então, eu optei por escanear ela pelo lado interno da caixa, tá? Porque eu acredito que assim fica mais fácil, tá? Então, eu começo a desenhar a caixa, eu vim aqui na minha ferramenta de desenhar polígono e eu começo sempre pelas partes retas, né? Então, vou começar aqui de cima, então eu ligo o primeiro ponto e vou fazendo a ligação de todos os pontos em volta dessa caixa. E depois, aonde precisar arredondar, depois que eu fazer essa parte, eu arredondo, tá? Então, aqui primeiro eu vou criar só os pontos no entorno, vou criar pontinhos retos, mais simples, e depois a gente vai alterando, tá? E eu sempre fico com a caixa próxima para mim verificar se os pontos estão ligados certinho, se não esqueci de nada. Então, eu sempre deixo a caixinha à vista, tá? Então, aqui a gente vai só criando os pontinhos em volta dessa caixa para depois a gente alinhar tudo certinho, tá? Deixa eu subir aqui. Ó, aqui eu não faço a volta ali em cima, porque depois eu vou utilizar o retângulo com bordas arredondadas para criar. Então, a princípio eu vou fazendo só as partes retas mesmo. A orelhinha eu vou deixar também para depois, ó. Então, eu venho aqui e vou criando as partes retas. Encontrei aqui, já fechou o meu desenho. E agora eu vou criar aqui em cima a abinha. Deixa eu dar zoom aqui para vocês verificarem. É super simples, não tem nada de difícil, tá? Venho aqui na minha ferramenta de retângulos com bordas arredondadas. Vou criar o retângulo aqui. Posiciono ele aqui rente com a linha do desenho, ó. E eu venho aqui nas bolinhas e arredondo o canto para ficar no mesmo formato, ó. Então, eu venho arredondando para deixar certinho no mesmo formato. Depois eu clico aqui na ferramenta de selecionar, vou selecionar o desenho da caixa e vou selecionar esse que a gente criou aqui do nosso retângulo. E vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em fundir. Então, aqui eu já desenhei a parte ali da virinha, da abinha, né? E para fazer aqui, deixa eu dar um zoom. A gente pode vir aqui, ó, em forma curva, ou eu posso vir aqui também, ó, e desenhar uma elipse. Vou posicionar e depois eu vou alterar essa elipse, tá? Então, vou posicionar ela aqui, vou aumentar ela aqui pro lado, vou girar mais um pouquinho, vou aumentar aqui ela pro lado. Vou dar 2 cliques nela, vai abrir a edição de pontos e daí eu venho e coloco os pontos certinho aqui. Nessa barrinha azul que tem aqui do lado, ó, eu venho alterando para deixar o desenho alinhado aqui no formato que eu quero. Aqui também. Ctrl Z quando a gente faz alguma coisa errada. Então, aqui eu vou puxar para baixo, tá? Então, aqui eu já criei a primeira parte da minha orelhinha, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha ferramenta de replicar e vou espelhar essa orelhinha aqui para o outro lado, ó. E vou posicionar ela em cima da outra orelhinha, tá? Vou selecionar as duas orelhas, vou selecionar o desenho da caixa que a gente criou, botão direito do mouse, eu vou em fundir. Então, aqui eu fundi as duas orelhas, tá? Só que a orelha, ela tem um recorte central aqui. Então, deixa eu dar um zoom. Ó, vou dar 2 cliques novamente e vou puxar aqui para baixo esse pontinho aqui, ó.
e vou alinhar aqui novamente para ficar certinho aqui nos pontos. Se precisar, eu venho aqui, ó, e torno curva também, pra gente poder alterar, ó, vou vir aqui, vou tornar curva, que daí a gente consegue, ó, vir aqui pro ladinho, deixar um vãozinho aqui, fica mais fácil pra gente mexer. Posso vir aqui, ó, fazer mais perto, vou fechar aqui um pouquinho, vou trazer essa aqui um pouquinho pra cá, ó. Então, a gente vai modificando daí de acordo com o nosso projeto, tá? Então, aqui eu já fiz a edição da orelhinha e ali da borda arredondada, tá? E agora eu vou dar zoom em tudo e vou verificando se os pontos estão ligados no lugar certinho, se as margenzinhas estão certinhas, o que não tiver eu alinho, tá? Então, aqui, ó, vou dar 2 cliques para abrir a edição de pontos e vou vir aqui e vou alinhando as linhas para ficar no projeto certo, ó. Se tiver algum pontinho a mais, eu posso estar excluindo, ó. Esse aqui eu posso puxar, opa, desfazer, esse aqui eu posso puxar para cá, esse aqui eu posso excluir, venho para cá, ó, vou alinhar, aqui dou mais uma alinhada e eu vou fazer isso em volta da caixa inteira com o zoom, pra gente poder verificar todos os pontinhos, se tá tudo certinho no lugar, para na hora que a gente for cortar essa caixa, o corte sair perfeito, tá? Então, aqui, ó, é arredondado, então eu vou clicar aqui, vou selecionar a forma curva e vou posicionar aqui certinho, ó, para ficar arredondado, igualzinho o projeto. Tem coisas que você pode modificar, tá? Mas aqui eu não quero modificar, eu quero deixar exatamente igual. Então, é só vir alinhando tudo certinho, tá? Por isso que eu gosto de deixar a caixa ao contrário, porque daí facilita na hora de você estar criando os pontinhos, porque não tem escrita, não tem desenho para te atrapalhar, tá? Eu prefiro assim. Aqui também é bordinha arredondada, ó. Então, a gente vem e torna curvo. Então, a gente só vem posicionando aqui no lugarzinho certo, para ficar bem perfeitinho. Depois que a gente faz todo o projeto, daí mando cortar. Eu sempre utilizo o rascunho pra tá cortando, pra verificar se tá tudo certinho. Aí se tiver que fazer algum ajuste, daí eu volto lá no arquivo e ajusto aonde tem que ajustar. Então eu sempre deixo, às vezes o papel imprime torto, então eu deixo sempre essas coisinhas esses papéis para tirar os moldes da caixa. Então, aqui eu já fiz todo o entorno da caixinha, ó, deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem. E agora eu vou estar fazendo a linha de vinco, tá? Vou fazer a linha pontilhada, vou selecionar a linha aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou fazer uma linha reta. Vou selecionar aqui na opção de estilo de linha e vou colocar aqui a linha picotada. Você pode também deixar a linha de vinco, tá? Eu gosto de usar o tracejado. Então, você vem e vai posicionando a sua linha aqui onde tem os vincos, tá?
Essas caixas com fechamento automático, ela é excelente para fazer envio pelo correio ou para cliente confeiteira, por exemplo, que o armazenamento delas é melhor. Quando você envia ela montada, você tem que colocar uma caixa muito grande, então esse fechamento automático, ele ajuda bastante na questão do fechamento, do armazenamento da caixa, tá? Pronto, nosso arquivo está criado. Deixa eu diminuir aqui. Ah, faltou a abinha ali em cima, tá? Então, vamos voltar aqui. A abinha aqui em cima, ela tem o vinco e ela tem esse recortezinho aqui, tá? Então, eu venho, vou fazer o vinco primeiro. Vou vir aqui na minha ferramenta de polígono e venho aqui, ó, e faço o vinco, o corte. Seleciono ele, vou vir aqui na minha ferramenta de replicar e vou espelhar para poder colocar aqui do outro lado, ó. Posso diminuir aqui um pouco para ficar do mesmo tamanho aqui, ó. Pronto, ó. Então, aqui já criei o encaixe também, tá? Então, aqui eu posso tirar meu desenho de fundo, vou deletar eles, ó. Vocês podem visualizar como ficou a caixinha, tá? Aí, depois a gente vai recortar, vai verificar se tá tudo certinho, se tá tudo alinhado. A gente pode vir aqui também, ó, usar a ferramenta de retângulo, ó, e verificar se tá alinhado, e o que não tiver alinhado, a gente faz o alinhamento certinho também, tá? Porque como a gente tá tirando uma cópia, né, da caixa, muitas vezes ela pode ficar um pouquinho torta na hora que a gente vai colocar no scanner, né? Porque a gente desmontou a caixa. Então, a gente pode vir aqui, ó, e verificar se tá certinho, ó. Aqui tá bem pouquinho torto, ó. Então, eu posso clicar aqui na minha ferramenta na minha linha de vinco, ó, e alinhar a linha para ficar retinho, tá? Então, eu posso fazer isso aqui em todos os lados, verificando se tá tudo retinho, ó. Aqui tá retinho. Então, é uma maneira da gente saber se tá tudo certinho, tá? Aqui também tá com a linha reta. Então, é isso. Super fácil de você fazer. Depois você vai lá, imprime, verifica se os pontinhos estão todos certos. Se precisar fazer alguma alteração, você volta aqui no arquivo e altera ali onde não tá legal. Mas é super fácil de fazer.